Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para mais uma aula do nono ano de matemática. Começando com a resolução da atividade da aula passada, aonde a gente estudou proporcionalidade. Lembrando que pode ter as questões simples ou compostas, as regras de 3 simples ou regras de 3 compostas, ok? Inversamente proporcional e diretamente proporcional. Vamos ver agora. No primeiro exercício, ele diz o seguinte: um automóvel gasta 2 horas para realizar um determinado percurso. Sabendo que outro automóvel faz o mesmo percurso a uma velocidade média de 60 km e levou 3 horas. Qual foi a velocidade do primeiro automóvel? Então, percebam aí. Ele diz que o primeiro automóvel, vou colocar aqui o A, né? E aqui a velocidade. Ele demorou 2 horas, certo? Demorou 2 horas a uma velocidade x, ok? E o outro demorou 3 horas a 60 km por hora. Como posso analisar isso daí? Primeiramente, a uma velocidade, ou seja, se ele demorou 3 horas e 60 km por hora, a 60 km por hora, aumentou, certo? Então, subentende-se que em menos horas, ele também teria que ter uma velocidade maior, ok? Opa, então aqui vai ter que aumentar, certo? Então, se eu diminuo a quantidade de horas, eu tenho que aumentar a minha velocidade. Olha, inversamente proporcional, né? Então vai ficar um seguinte caso aí, ó. Vai ficar 2x, né? 2x que é igual a 3 vezes 60, ok? Então aí não vai ser uma regra de 3 em cruz, seria esse multiplica esse e esse multiplica esse, certo? Então vai ficar x que é igual a 180 dividido por 2. Então x aí seria 90 km por hora, ok? Então percebam aí, ó, analisem o caso. Se eu diminuo a quantidade de horas, consecutivamente eu tenho que aumentar a minha aceleração, a minha velocidade, ok? Tenho que aumentar a minha velocidade. Então, seria um caso inversamente proporcional, certo? Lembrando que quando é inversamente proporcional, eu multiplico 2 vezes x e 3 vezes 60. E não em forma de x, porque aqui é inversamente proporcional e não diretamente proporcional. Ok? Então, a primeira questão é essa daí. Vamos para a segunda atividade. Ele diz o seguinte, ó, sabemos que a densidade de uma substância é calculada pela razão entre a massa e o volume. Se determinada substância possui 2 centímetros cúbicos de volume, com densidade de 100 gramas por centímetro cúbico, tendo a mesma massa, qual deve ser o volume de uma outra substância para que sua densidade seja de 80 gramas por centímetro cúbico, ok? Então, ó, nesse caso, você vai perceber o seguinte: eu tenho 2 centímetros cúbicos e a densidade igual a 100 gramas por centímetro cúbico. Beleza. Ele quer saber o volume, né, que eu vou ter que ter para que a densidade passe a ser 80 gramas por centímetro cúbico, certo? Então, é só fazer o seguinte caso, ó. Vamos lá. Se 2 centímetros cúbicos, vamos colocar aqui, equivale a 100 gramas por centímetro cúbico,
ok? Ele quer saber o volume aqui para que dê apenas 80 gramas por centímetro cúbico. Opa! Então, se eu quero diminuir a densidade, ok? Eu quero diminuir a densidade, eu vou ter que aumentar o volume, né? Então vai ter que aumentar o volume. Mas perceba o seguinte, aqui também está diminuindo. Opa! Inversamente proporcional, né? Então vai ficar o seguinte caso, ó. Esse multiplicando esse, x multiplicando 80, né? 80x, 80x é igual a 2 vezes 100, que vai dar 200, ok? Então x é igual a 200 dividido por 80. Corta aqui. X é igual a 20 dividido por 8, né? Então vamos lá. 5 vezes 8 vai dar... Vamos fazer aqui do ladinho, ó. 20 dividido por 8. Eu tenho 2 aqui, vai sobrar quanto? 2 vezes 8, 16. Sobra 4, né? Ó. 4. Só que 4 não é divisível por 8. Bota a vírgula abaixo, fica 40. Opa, olha aí. Qual o número que multiplicado por 8 dá 40? 5. Então aqui vai 0. Então 2,5. Ok? Então aí teria que o volume aumentar para 2,5 centímetros cúbicos. Na terceira questão, ele diz o seguinte, ó, para a realização de uma obra foram contratados 6 operários que levaram 18 dias para executar a metade desse trabalho. Mas se forem contratados 3 operários, qual será o tempo total gasto na obra? Então, vamos lá. Operários e dias, ok? Então, 6 operários vão gastar 18 dias, certo? Só que foram contratados mais 3 operários, então agora de 6 passam a ter 9, né? Então, eu quero saber a quantidade de dias agora. Aqui aumentou, certo? Só que quanto mais operários eu tiver, em menos dias vão terminar essa construção, né? Então aqui eu tenho uma inversa. Esse vezes esse. E esse vezes esse fica 9x, que é igual a 6 vezes 18. Então, 9x é igual a 108, ok? X é igual a 108 dividido por 9. Então, x é igual a 12. Opa! Mas aí tem um porém, né? Tem um porém. Eles já gastaram, os 6 operários já gastaram 18 dias. Então, em quantos dias vão ficar prontos? Só vai fazer o seguinte, ó. 18 mais 12, então eu tenho 30 dias. Então, eles vão necessitar de 30 dias para terminar essa obra, ok? Na quarta questão, ele diz o seguinte. Uma gravura de forma retangular, medindo 20 centímetros de largura por 35 centímetros de comprimento, deve ser ampliada para 1,2 metros de largura. O comprimento correspondente será A. Então, nesse caso, se vocês analisarem aí, eu vou ter uma forma proporcionalmente direta. Por quê? Se eu aumentar o tamanho, a largura dessa gravura, o comprimento também vai aumentar, certo? Eu vou dar só os passos aqui. Por exemplo, eu vou ter que converter 20 centímetros para metro. Opa, como que eu faço isso? Também 35 centímetros para metro. Lembrando de uma aula que a gente fez aí passada, é só fazer 20 dividido por 100, né? Lembrando que 1 metro eu tenho 100 centímetros. Nesse caso eu vou ter 0,2 metros.
O de baixo, a mesma coisa, 35 dividido por 100, onde eu vou ter 3,5 metros, ok? Aliás, ó, olha, 0,35 metros, ok? Beleza? Com isso, eu posso utilizar agora o valor em metro, 1,2 metros. Como isso daqui é diretamente proporcional, eu vou fazer a regra do x. Como vai ficar isso, professor? Se 0,2 metros vamos lá, de largura e 0,35 de comprimento, então comprimento e largura, né? Ele vai aumentar a largura para 1,2 metros. Qual será o meu comprimento? Se eu aumentei a largura, o comprimento também vai aumentar. Agora você vai fazer a regra de 3, né? A regra de 3 cruzada, ok? E vou ter que x é igual a 2,1 metro, ok? Muito fácil aí, é só calcular aí. Na quinta e última questão, ele diz o seguinte, ó. No acampamento avançado, 30 soldados dispõem de víveres para 60 dias. Se mais 90 soldados chegam ao acampamento, então por quanto tempo o acampamento estará abastecido? Percebam aí que se tinha 30 soldados para 60 dias, quando eu aumento mais 90 soldados, a quantidade de dias vão diminuir, certo? Então aí eu vou ter uma forma inversamente proporcional, ok? Não vai ser a regra de 3 cruzada, ou seja, vai ser 30 vezes 60 e 90 vezes x, porque ela é inversamente proporcional, certo? A resposta dessa atividade, quando vocês fizerem o cálculo, vai ser de 15 dias, ok? Vamos para a nossa aula que diz o seguinte: identificação e aplicação do conceito de proporcionalidade nas mais variadas áreas do conhecimento, ou seja, na ciência, geografia e etc. Primeiramente, eu sei que a proporcionalidade ela está presente nas diversas áreas, como geografia, física, biologia, química e etc. Ok? Sejam diretamente amostra ou através de fórmulas, ok? Então, o primeiro exercício aí, onde a gente vai ver uma aplicação na física, ela diz o seguinte: um automóvel percorre determinada distância em 5 horas, com a velocidade média de 70 km por hora. Se a velocidade média for de 140 km por hora, quanto tempo levará para ele atravessar a mesma distância? Então, perceba o seguinte: se o carro demorou 5 horas a 70 km por hora, a uma velocidade de 70 km por hora, qual vai ser a quantidade de horas que ele levará para chegar ao mesmo local, né, a mesma distância, com a velocidade de 140? Então percebam aí, se eu aumento a minha velocidade, eu diminuo a quantidade de tempo, ok? Então ela é inversamente proporcional. Como isso, professor? Eu vou multiplicar 5 vezes 140 e 70x, ok? Como assim eu posso perceber isso? Ó? 140x, que é igual a 5 vezes 70. Opa, olha aí, ó. Percebam aí que eu vou ter a metade das horas, né? Por quê? Se a 70 km eu fiz 5 horas, eu aumentei o dobro dessa velocidade. Como isso? Vamos lá. 140x é igual a 350, ok? A 350. 350 dividido por 140, eu tenho uma quantidade de horas que é 2,5 horas. Quando eu converto, vai ficar 2 horas e 30 minutos. Beleza? Então, se um carro a 70 km demora 5 horas, eu viajando a 140 vou levar apenas 2 horas e meia.
No segundo exemplo aí, ele diz o seguinte, ó. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 quilogramas de massa corporal, a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... Então vamos lá, vamos analisar aí, né? Se 5 gotas é para cada 2 quilogramas, né? Se eu aumento a dosagem desse remédio, ou seja, para 30 gramas, a massa do menino também aumenta, né? Opa, então aí eu tenho um cálculo diretamente proporcional. Com o que é isso diretamente proporcional? 5 gramas para 2 quilogramas, né? Ela colocou 30 gotas, né? 30 gotas. Qual é a massa do menino? Se eu aumento a quantidade da dosagem em gotas, a massa desse menino também tem que ser maior, né? Então, com isso, a minha regra de 3 ela é em forma de x, certo? Diretamente proporcional, certo? Então vai ficar 5x que é igual a 30 vezes 2, ok? X é igual 30 vezes 2 dá 60, dividido por 5. Então a massa do menino é de 12 kg. Ok? Então percebam aí, ó. Se aumenta a dosagem, a massa do menino também tem que ser maior, ok? Uma outra questão é quando a proporcionalidade é utilizada na geografia. Olha, em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja a extensão é de 15 quilômetros. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros, o que nos permite concluir que sua escala cartográfica é D. Então, para calcular isso daí, a gente vai precisar da formulazinha de escalas, né? Onde eu tenho que a escala é a dimensão menor sobre a dimensão maior. Lembrando das aulas passadas, né? Onde eu tenho 15 km e tenho que passar ele para centímetro, ok? Para centímetro, para ficar tudo igual, né? Então, 15 km é a mesma coisa que isso daqui, ó. Vamos lá, né? 1.500.000 centímetros, certo? 1.500.000 centímetros, beleza. E ele já deu que a dimensão dele lá no mapa é de 10 centímetros. Então, substituindo, ó, a dimensão do mapa e a dimensão real, certo? Então, é igual a 10 sobre 1.500.000, né? 1.500.000. Beleza. Como eu posso dividir isso daqui, ó? Corto 0 aqui, 0 aqui. Eu tenho que essa escala é de 1, né? 1. Vou colocar assim para isso daqui, ó. Ou seja, de 1 para 150.000, ok? Então, a escala é de 1 para 150.000. Mas aí você falou, mas aí onde está a proporcionalidade? Eu tenho que a escala, né, está para a dimensão maior, que divide a dimensão menor, ok? Então, a escala cartográfica aí eu posso dizer que é de 1 para 150.000, ok? Na quarta, também agregada essa parte de cartografia, ele diz o seguinte, ó. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, e uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é de 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou
com sua régua que a distância entre essas duas cidades A e B era de apenas 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D. Então, primeiramente eu vou ter que transformar, né, de quilômetros para centímetro, como eu já fiz agora na atividade anterior, aonde eu vou ter que a distância equivale a 200 milhões de centímetros, beleza? Lembrando que o 8 centímetros é a dimensão no mapa e os 2 milhões de centímetros é a dimensão real. Quando eu jogar naquela formulazinha que a gente viu, vai ficar 8 por 200 milhões. Então, se eu simplificar e dividir de cima e embaixo por 8, eu vou ter a escala desse mapa, que é 1 para 25 milhões. Ok? Então, a escala desse mapa é de 1 para 25 milhões, certo? Uma outra questão, que seria essa também já agregada à física, né? Ele diz o seguinte, uma pessoa correndo percorre 4 km com velocidade escalar média de 12 km por hora. O tempo do percurso é d. Então, vou utilizar a formulazinha também, que é uma proporcionalidade de velocidade média. A velocidade média que é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Guardem isso daí, que logo vocês estão vendo isso em física, né? Então, a velocidade média ali é de 12 km por hora, certo? Então, a velocidade média é de 12 km por hora, ok? A variação do espaço, a distância seria de 4 km. Então, ele quer saber o tempo, a variação do tempo, né? Não tem. Velocidade média é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Opa, olhem aí. 12 é igual a 4 dividido por ΔT. Olhem aí a regra de 3 surgindo, ó, né? Multiplicando aqui, eu tenho que 12 ΔT é igual a 4. ΔT é igual a 4 dividido por 12, né? Aonde ΔT é igual a 19,98. Aliás, desculpem, 0, né? 0,33, né? Só que aqui está em horas, né? Em horas. Como que eu passo isso para minuto, professor? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que 1 hora equivale a 60 minutos, né? X, tenho aqui 0,33, né? Horas. Quanto equivalerá em minutos? Uma regra de 3 aí, né? Posso fazer uma regrinha de 3. Ok? Uma regrinha de 3 básica. Aonde eu vou ter que x é igual a 19,98 minutos. Ok? Ou seja, aproximadamente 20 minutos aí, né? Então é só isso, galera. Até a próxima aula, se Deus quiser.